Olá, pessoas! Sejam bem-vindos à nossa aula do Quebrando a Banca Saúde. Para quem não conhece, esse é um projeto gratuito que a Potter Social tem no nosso canal do YouTube. Eu me chamo Cíntia Fonseca, faço parte da Potter Social e do canal do Assistente Social. E nesse mês, o mês inteiro de agosto, vão ser videoaulas toda quarta-feira, resolvendo questões da área de saúde. O tema de hoje é política de saúde. Vou primeiro explicar para vocês. As questões, elas geralmente podem ser historiográficas, normativas, técnico-instrumentais ou conceituais. No caso da política de saúde, tanto ela vai estar historiográfica, como ela pode estar técnico-instrumental, né, o trabalho do assistente social na política de saúde, as principais ferramentas e protocolos, como também alguns conceitos de dentro da política de saúde. E mesmo a política de saúde estando em 3 dos 4 perfis de prova, ela corresponde apenas a 20% das provas, das questões de prova na área de saúde. Porque 57% é legislação da saúde e os outros 23% são questões correlatas, saúde mental, saúde indígena, saúde da mulher, geralmente concentrada na política e no serviço específico da vaga daquele concurso. Esses dados, né, são tirados dos nossos bancos de dados, que a gente faz o compilado de todas as provas de concurso por área de concurso, por banca de concurso, e aí a gente vai construindo essas porcentagens, né? Não é um dado aleatório. Mesmo ela sendo responsável apenas por 20% das questões, é importante, né, que a gente tenha o domínio, porque 3/4 dos perfis é o conteúdo de política de saúde. Vamos lá. Dentro das nossas análises, a gente percebe que, quando se trata de política de saúde, vai ter um foco no debate de reforma sanitária. Se for aquelas questões mais antigas da história, a relação da política previdenciária com a política de saúde, que era, né, orgânica nas primeiras ações na área da política de saúde. Reflexões sobre o modelo privatista e o modelo sanitarista de saúde. Então, tudo isso você tem que estar estudando. E o marco, né, da 8ª Conferência de Saúde, que vai repercutir no movimento de reforma sanitária e que vai desembocar, né, na aprovação daquele conceito que a gente vai trabalhar do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, um conceito amplo de saúde, os princípios e a organização da saúde, que vai estar lá materializado, né, na Lei 8080. Então, essas são as discussões gerais, além do debate do trabalho do assistente social na saúde, que isso a gente vai ter uma aula só para isso. E aí, para a gente trabalhar esse conteúdo, eu peguei uma questãozinha desse livro nosso, que é um conjunto de questões gabaritadas, separadas pelo política de saúde mental, trabalho do assistente social na saúde, só de provas de concursos e seleções da área da saúde. Nós vamos trabalhar a questão 20 desse primeiro capítulo, que é política de saúde, e aí a questão vai aparecer aqui para vocês, tá certo? Que não tem o livro, quem tem o livro vai acompanhando aí comigo, certo? É uma questão do ímpar, da Secretaria Municipal de Saúde daqui de Fortaleza, né? Um concurso que teve em 2014. Sobre as características que assumem a política de saúde no governo Lula, é correto afirmar. Eu achei interessante trazer essa questão, porque a gente tem que entender, a partir do perfil de banca, qual a visão que a banca tem de cada governo. Por exemplo, vão ter dentro do perfil da esquerda, perfis de banca que vão dizer que o governo Lula é social-desenvolvimentista. Vão ter outros que vão dizer que é neoliberal com recorte social. A partir das compreensões que eu tenho de como se materializou o governo Lula, eu vou ter respostas diferentes, né? No curso completo, né, quem tiver aí se matricule. Nós estamos com um preparatório que é o Maratonando Saúde, que são 100 dias de maratona mesmo de todos os conteúdos. A gente se aprofunda mais, né, sobre essas nuances ideológicas que a banca pode ter, que interfere nas respostas das questões.
Mas vamos lá. Então, o que é que ele quer saber? Como a política de saúde se materializou no governo Lula. Item A. A política macroeconômica foi modificada, sendo cumprida a expectativa de fortalecimento do projeto de reforma sanitária questionado nos anos 90. Olha aí a polêmica dessa questão, pessoas. Ele tá querendo dizer aqui que no governo Lula foi cumprido o fortalecimento do projeto de reforma sanitária. Tá errado, pessoas. A gente não pode negar que houve um avanço, certo? Um avanço da garantia das políticas, mas não houve esse fortalecimento e essa implementação concreta do projeto de reforma sanitária. Nós não conseguimos até hoje fazer isso, certo? Então o item A tá errado. Vamos ver o item B. Não incorporou na agenda ético-política a universalização da saúde e fortaleceu exclusivamente o projeto de saúde privatista com as ações de focalização e desfinanciamento. Quando a gente vê esse termo exclusivamente, a gente já dá 2 passos para trás, né? Então, primeira discussão que a gente tem que ter aqui é que todo mundo brinca, né? Diz que o governo Lula acendeu uma vela para Deus e para diabo. Então, na verdade, sempre questões que vão ser muito extremas de o governo Lula atendeu às demandas da classe trabalhadora ou o governo Lula atendeu exclusivamente às demandas do empresariado vão estar erradas. Porque há um certo consenso de entender que o governo Lula tentou mediar o imediável, que era essa conciliação de classes, e nisso não conseguiu nem garantir o projeto de reforma sanitária, mas também não conseguiu garantir integralmente o modelo privatista e esse projeto voltado, né, para entender a saúde não como um direito, mas como uma mercadoria. Então, por isso, o item B também está errado. Vamos lá para o item C. Explicitou aspectos de continuidade com a visão estritamente neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso, como também de inovação, com a escolha de profissionais comprometidos com a luta pela reforma sanitária para ocupar o escalão do Ministério da Saúde e a convocação da 12ª Conferência Nacional da Saúde. Corretíssimo. É esse tensionamento, por isso que eu brinquei, né? Acendeu a vela para Deus e para o diabo. Ele manteve a continuidade de um modelo que já vinha sendo implementado no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir da reforma administrativa do Estado, que oficializa o projeto de Estado neoliberal aqui no Brasil em 95, mas também ele traz novos elementos de inserir lutadores históricos pela reforma sanitária dentro da gestão do Ministério da Saúde, por criar e ampliar mecanismos de controle e participação social, né? Então, sempre foi esse tensionamento. O governo Lula tem que ser, tá certo. Vamos ver agora o item D, o que é que tá errado. Inovou na concepção de seguridade social ao propor grandes ações de articulação necessária entre a política de saúde, a assistência social e a previdência social. Não, pessoas. A gente até hoje não conseguiu articular, apesar da assistência da previdência e da saúde comporem juntas o sistema de seguridade. Até hoje a gente não conseguiu criar parâmetros unificados, porque quando você vai ver lá na Constituição, você vai ver que deveria ter um fundo único, concepções básicas únicas. Conceito de pobreza da saúde é diferente do conceito da assistência. Conceito de renda, conceito de família se altera dentro da previdência e da assistência, por exemplo. E isso dificulta a criação dessa organicidade da seguridade e o governo Lula não tentou alterar isso. Certo, pessoas? Essa foi a primeira questãozinha do nosso Quebrando a Banca Saúde. A cada quarta-feira vocês vão ter uma aula que vai explicar o conteúdo dessa forma, né? É assim que a gente trabalha as questões, item por item, o que é que tá certo, o que é que tá errado, como estudar esse conteúdo, né? A gente sugere sempre as discussões da professora Inês Bravo. Vão lá no nosso grupo de estudo do Telegram. Nós temos um grupo de estudo que é o Serviço Social Sem Neura. Lá a gente já teve uma discussão sobre política de saúde, que a gente colocou o vídeo lá, que a gente colocou textos complementares.
né? Então, toda quarta-feira a gente vai ter, né, películas, né, gotas de conteúdo para estar ajudando vocês nesse processo de preparação. Tá certo, pessoas? Tchau, pessoas!